no ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra vocês, 100,7 na sintonia certa. Eu e ela, Karime Leão. Alô, Carrão, muito aí, boa noite, valeu. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Boa noite pra você também que nos acompanha nas redes sociais, no @18horasnews. Boa noite, gente. Mix. Conferindo agora os destaques do programa 18 horas de hoje. Número de assassinatos em Manaus comprovam que a cidade é a terceira mais violenta do Brasil. O governo federal prorroga o programa de incentivos para a compra do carro novo. Inverno amazônico começa hoje com a previsão de aumento de queimadas e incêndios florestais. Polêmica do Bumbá. Conselho pede afastamento do presidente do Garantido, Antônio Andrade. Tudo bem? Boa noite para você que vem na sintonia certa, acompanhando aí a melhor programação de Manaus. Estamos juntos mais uma vez, começando 18 horas. Você confere os destaques do dia até às 7 da noite. Olha aí, quarta-feira, 21 de junho de 2023, mais um 18 horas. Olha só, a criminalidade está se sentindo intocável e bem à vontade aqui em Manaus. Livre, leve e solta para fazer execuções em avenidas movimentadas em plena luz do dia. Fazer assaltos com tiroteio no maior shopping da cidade. Enfim, para eles está tudo liberado sem que a polícia faça qualquer ação para frear essas ações cada vez mais ousadas e perigosíssimas, Karine. Um absurdo, Carlão, simplesmente um absurdo. No domingo, um homem de 45 anos foi executado em plena luz do dia na Avenida Brasil, no bairro Compensa, na zona centro-oeste de Manaus. O crime foi inclusive filmado por um motorista que passava na avenida. Acho que o motorista deve ter pensado assim, gente, não é possível isso. Pois é, mas foi um assassinato mesmo, em plena luz do dia. Esse vídeo viralizou nas redes sociais pela forma com que o homem foi executado numa das avenidas mais movimentadas da cidade, gente. O criminoso estava lá tranquilamente de cara limpa, não tem mais encapuzado, não fica fugindo, não fica tentando esconder, não, ele foi lá, identificado tranquilamente, assassinou e foi embora. Karime, como você falou, é tudo filmado, num verdadeiro Big Brother, Karime. Até hoje a gente não sabe o motivo da execução e a polícia diz, como sempre, que é mais um caso de guerra entre as facções aí, olha aí. Pois é, esse é que é o problema, porque a guerra entre facção e dá a sensação para o cidadão que a gente não tem nada a ver com isso, é do crime organizado, é crime relacionado a tráfico de drogas. Não, gente, temos a ver porque estamos na sociedade e a polícia está aí para garantir o que era a ordem e a segurança para o cidadão e não está fazendo seu papel, a polícia não está cumprindo seu papel. Ontem à noite, Carlão, a gente teve o caso do assalto com tiroteio numa loja da Bemol, lá no Amazonas Shopping. 2 assaltantes entraram na loja e roubaram aparelhos celulares que estavam expostos ali na vitrine. Bom, nesse momento teve tiro, o que causou, é claro, muita confusão e desespero nas pessoas que estavam dentro da loja e também ali por perto. Karime, olha só, muitos vídeos viralizaram na internet mostrando a correria, o tumulto causado pelos disparos. Felizmente não houve feridos. Os assaltantes levaram 12 celulares e até o momento não foram identificados e nem presos, hein? Pois é, e o que aconteceu na noite de ontem na Bemol, aqui do Amazonas Shopping, é que acontece diariamente nos mercadinhos, nas lojas, nos postos de combustíveis, nos ônibus, nas escolas, enfim, gente, em toda a cidade. Manaus agora é uma cidade perigosa, é isso. Não se tem uma ação planejada e eficaz das forças de segurança para frear, para pelo menos intimidar a ação dos criminosos. E, é claro, garantir paz e segurança para quem? Para a população novamente, mas não tem condição, ela não está fazendo o seu papel. Todos saem de casa, todos nós, eu, você, todo mundo, a gente sai de casa com medo de quê? De assalto, da gente ser atingido aí por uma bala perdida. Viver em Manaus definitivamente passou a ser conviver com o medo e a insegurança. Olha só, Karime e ouvintes, os números mostram que Manaus é hoje uma das cidades mais perigosas para se viver. Manaus é a terceira cidade mais violenta do Brasil e a 21ª mais violenta do mundo,
segundo o ranking elaborado pela ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal. Somando 1.041 assassinatos em 2022, Manaus tem hoje uma taxa de homicídio de 50,66 para cada 100 mil habitantes. Carlão, tá aí os números comprovando, né? Eu vou lembrar aqui um outro caso que aconteceu, gente. Manaus está tendo caso de sequestro, aquelas coisas horríveis que a gente escuta falar da cidade do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Pois é, aqui está acontecendo também esse tipo de crime. Um homem ficou refém de criminosos por cerca de 24 horas. Ele passou esse tempo todo amarrado, sendo torturado e ameaçado pelos criminosos. E para forçar o pagamento exigido pelos criminosos, a vítima foi filmada, sendo agredida. Bom, isso foi no dia 21 de março, a família pagou parte desse resgate, né, desse dinheiro, e o homem foi liberado. O autor desse sequestro, Sandro Bruce Cavalcante, de 21 anos, foi preso nesta terça-feira e, segundo a delegada, ele tem pelo menos 4 passagens pela polícia por esse tipo de crime. De quê? De sequestro, gente. Manaus já tem também sequestro. Olha que absurdo. E essa violência, Carlão, esses números que você falou, não é só Manaus, não é só aqui que acontece, aqui na capital. Já está tirando o sono também e a paz das pessoas que vivem no interior. O Amazonas foi, no primeiro trimestre deste ano, o segundo estado com maior número de assassinatos registrados na região norte do país. Olha só, de acordo com o levantamento, foram registrados 273 homicídios, 4 feminicídios, 13 latrocínios, além de 15 casos de lesão corporal seguidas de morte. Em relação aos estados da região norte, o Amazonas ficou atrás apenas do Pará, que teve 466 assassinatos, mas também tem uma população bem maior que a do Amazonas, como explica o repórter André Meirelles. O Amazonas experimentou uma pequena redução no número de assassinatos durante o primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda assim, o estado é o segundo da região norte com o maior número de mortes violentas registradas, perdendo apenas para o estado do Pará, segundo as estatísticas do Índice Nacional de Homicídios, criado pelo G1, que contabilizam os homicídios dolosos, incluindo feminicídios, latrocínios, roubo seguido de morte e lesões corporais seguidas de morte. O Amazonas registrou 305 assassinatos entre janeiro e março deste ano. O número é inferior ao registrado no primeiro semestre de 2022, que apresentou 313 assassinatos. Segundo o índice, a redução entre os anos foi de 2,6%. O levantamento aponta que no trimestre foram contabilizados 273 homicídios, 4 feminicídios, 13 latrocínios, 15 casos de lesão corporal seguidas de morte. Já o Pará registrou no primeiro semestre deste ano 466 assassinatos. Para o especialista em segurança pública no Amazonas, Walter Cruz, mesmo apresentando uma leve redução no número de assassinatos no estado, os números continuam altos e a situação necessita de política pública mais severa para a redução desses índices. Primeiro, que o número de crimes continua alto. Segundo, há necessidade de uma política mais forte para a redução desses índices. E aí, eu sempre comentei, André, e sempre comento aqui com os amigos, 4 fatores que são importantíssimos para a redução dos crimes. O primeiro é a inteligência. Realmente o Estado precisa monitorar tanto as facções criminais que existem no Estado hoje, os presídios como as fronteiras. Segundo, a questão da integração. Há necessidade de se integrar, né, todos os órgãos que lidam com esses crimes para que o Estado possa ter melhores opções e, obviamente, mais estratégias e táticas para reduzir esses crimes. Terceiro, tecnologia. Há necessidade de um investimento de tecnologia nas polícias para que elas possam estar mais preparadas para o enfrentamento do crime. E o quarto e último, que eu cito como também um dos mais importantes, é o treinamento. Há necessidade de treinar o homem, a mulher, treinar o policial, fazer com que ele esteja cada vez mais antenado e cada vez mais ele esteja evoluindo juntamente com outras instituições na questão do treinamento para as polícias.
No país, o norte foi a terceira região que apresentou queda em mortes violentas. A primeira foi o centro-oeste, com menos 5,2%, seguido do nordeste com menos 3%. O norte aparece com redução de menos 4,2% e o sul menos 5,7%. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, pensar em que o nosso estado já foi pacato e um lugar seguro para se viver, agora está aí ocupando o topo dos rankings da violência. Um lugar dominado pelas facções criminosas, pelo tráfico, pelo garimpo ilegal, pelos madeireiros ilegais, enfim, tudo de ruim aí. Tem muita coisa ruim acontecendo. Carlão, a criminalidade tomou conta, Carlão. Organizado. Pois é, não tem o que fazer. Olha, mas tem aqui a justiça sendo feita. Acabo de ter aqui a confirmação. Lembra daquele caso do Melquisedeque? Sim. Aquele rapaz, o jovem indígena da etnia Satere-Mauê, exatamente, que voltava para casa depois de um dia de trabalho, foi vítima de latrocínio dentro do ônibus da linha 444. Pois é. Os acusados, Davi Souza da Silva, Janderson Cabral e Lucas Lima, foram condenados a penas que, somadas, chegam a mais de 96 anos de prisão. Então é isso, além do crime de latrocínio, os réus também foram condenados pelo roubo contra mais 4 pessoas que estavam no ônibus no mesmo dia. Inicialmente, é claro, o trio deve cumprir a pena em regime fechado, segundo o Tribunal de Justiça do Amazonas. Mas a verdade é que de milhões de casos, a gente vê um ou outro aí sendo condenado, a polícia conseguir prender e tudo mais. A verdade é que as forças de segurança continuam agindo como se essa não fosse a nossa realidade, como se essa insegurança e essa criminalidade não vivesse no nosso cotidiano, na realidade aqui de quem vive no Amazonas. Não existe uma política de segurança consistência. A gente viu, a gente acompanhou na reportagem do André Meirelles, a gente acompanhou a fala do especialista em segurança pública, o coronel PM Walter Cruz. A gente precisa o quê? De uma política que priorize a inteligência, o planejamento, o combate firme às facções criminosas. E diante dessa inércia, os criminosos fazem o quê? Sentem cada vez mais à vontade, é claro, para agir em qualquer lugar, nos shoppings, nas avenidas, enfim, em qualquer lugar. Vale ressaltar que a gente aqui, é lógico que reconhece o trabalho digno e honrado dos policiais, das pessoas que integram a segurança pública, dos policiais que vão diariamente, dia a dia, saem de casa, colocam em risco a própria vida para dar segurança ao cidadão. A gente fala da falta de estrutura que é oferecida para esse homem, para essa mulher conseguir desempenhar corretamente a função. 6h13, você no melhor Mix do Brasil. Olha aí, o verão amazônico começa hoje com previsão de muito mais calor para o Amazonas. Isso por conta da influência do fenômeno El Niño. Cientistas apontam que a chance do El Niño este ano ser o mais intenso em 70 anos. É preocupante, hein, Karine? Ô, Carlão, não sei nem o que falar, né, Carlão? É quente. Pô, imagina, vai ficar mais quente. Não sei nem o que dizer. A previsão também é de muita seca e estiagem para a região. Até o mês de agosto, o Amazonas deve registrar as maiores temperaturas, isso de acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia. E com a redução de chuvas, é claro que devem aumentar ainda mais as queimadas e incêndios florestais, principalmente no sul da Amazônia. O General hoje tem esses detalhes. Depois de 3 anos convivendo com o fenômeno Laninha, que dá uma esfriada nas águas, a temperatura no Brasil, a partir de hoje, recebe a interferência direta do fenômeno El Niño. Ao contrário dela, ele é um fenômeno natural caracterizado pelo aumento da temperatura das águas do Oceano Pacífico. O El Niño também desacelera os ventos e aumenta a temperatura. Essas mudanças provocam efeitos no clima de todo o planeta, afetando a pesca, a agricultura e outros setores da economia. Aqui no Amazonas, a previsão é de muita seca e estiagem devido à ausência de chuvas pelos próximos meses, como explica o meteorologista Leonardo Vergasta. Nós teremos aí um período agora em que há um recuo das chuvas, as chuvas diminuem na nossa região e o fenômeno El Niño, que é um fenômeno climático que ocorre o aquecimento anômalo das águas do Pacífico Equatorial,
né, traz efeitos significativos nas condições climáticas, não só na Amazônia, mas também como em diversas partes do globo. Então, o impacto do El Niño na Amazônia ele pode variar dependendo da intensidade e da duração desse evento. Com a baixa umidade, a maior chance de queimadas e incêndios florestais, principalmente no sul da Amazônia. Além disso, de acordo com Leonardo Vergasta, durante o El Niño, quando as chuvas retornarem, pode haver mudanças nos padrões dessas chuvas. Ou seja, durante o El Niño, a Amazônia ela geralmente experimenta uma redução nas chuvas. Isso pode acarretar em secas mais severas na nossa região, afetando aí setores da agricultura, da navegação, do abastecimento e até mesmo das comunidades que dependem aí dos recursos da floresta. Além disso, também podemos ter aí aumento dos incêndios florestais. Então, com a diminuição das chuvas durante o período de El Niño, pode tornar a floresta ainda mais suscetível a incêndios. Ainda conforme o meteorologista Leonardo Vergasta, a diminuição das chuvas e o aquecimento da temperatura podem afetar diretamente o bioma amazônico e várias espécies devem sofrer com a falta de água e recursos alimentares. E algumas populações de animais podem se reduzir ou se deslocar para as outras áreas. E, por fim, o impacto nas comunidades locais. Muitas comunidades indígenas e ribeirinhas da Amazônia dependem dos recursos naturais da região para a subsistência e para a cultura. Então, a redução nas chuvas e o aumento dos incêndios podem prejudicar suas atividades tradicionais, como a agricultura de subsistência e a pesca, afetando a sua segurança alimentar e o seu modo de vida. O meteorologista também ressalta que é necessário as autoridades atentarem para os boletins meteorológicos para criar planos de contingência para os próximos meses na região. Os cientistas apontam que a chance de o El Niño esse ano ser o mais intenso em 70 anos. Na última vez em que o El Niño ocorreu, em 2016, o mundo teve o ano mais quente já registrado. De acordo com o CIPAM, a previsão é que os meses de junho, julho e agosto registrem temperaturas acima da média. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, 6 horas e 17 minutos, você no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. O advogado Cristiano Zanin foi sabatinado hoje na Comissão de Constituição e Justiça lá no Senado. Zanin evitou se prolongar em seus comentários sobre aborto, drogas e direitos indígenas durante sua sabatina e se comprometeu em não julgar futuros processos de Lula, Karine. Exato, Carlão. E parece aí, dizem que ele se comportou muito bem como um verdadeiro diplomata e passou no teste, tá? Segundo informações que nós temos, Zanin conseguiu aí a vaga, passou muito bem e foi certa a estratégia dele de não abordar aí esses assuntos e de não se prolongar, não se comprometer, digamos assim, né, Ficou Carlão? na dele, né? Ficou em cima do muro, ele ficou tranquilo, dando as respostas que queriam ouvir, não é Exatamente. Daí ele não se prolongou falando sobre esses assuntos aí polêmicos, aborto, drogas e direitos indígenas. O Senado acabou aprovando a indicação dele por 58 votos a 18. O Zanin vai herdar a vaga de Lewandowski, que pode ficar até 28 anos no tribunal. Foi esse o resultado de hoje. Estamos aguardando para fechar o nosso link com o nosso correspondente de Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que tem os bastidores deste assunto, Carlão. Ele vai dar mais detalhes aí pra gente. Inclusive, esse é um assunto extremamente importante, um assunto que nós estamos acompanhando já desde o início, né, Karine? Essa troca de ministros. Exato. Que é de extrema importância para o país. Nós precisamos e dependemos desses ministros, então tem que ser uma escolha boa. Tudo bem? Tudo ok? Tudo certo, meu querido produção? Já, tudo ok, produção ok. Bacana. Carlos Eduardo Matos, Cadu, então, Zanin foi sabatinado, evitou assuntos polêmicos e parece que a estratégia deu certo, ele passou. Cadu, conta mais pra gente a respeito do assunto. Boa noite. Boa noite, Cadu. Ele passou direto, viu, Karine? Na CCJ com 21 votos favoráveis e 5 votos contra. E no plenário, agora há pouco, ele passou com 58 votos favoráveis e 18 votos contrários, viu? Boa noite para você, minha querida Karine. Bem-vinda de volta. Obrigada. Espero que você esteja bem, meu bem. E Carlão, boa noite para você, meu querido. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas.
Karime, a sabatina acabou agora há pouco, viu? Tá tudo muito relâmpago aqui. Acabou agora há pouco, às 6 da tarde precisamente. Foram quase 8 horas de trabalho direto, viu? Mas apesar da reunião longa, desgastante, tudo aconteceu dentro do esperado. Algumas pegadinhas, alguns comentários críticos, perguntas repetidas, várias perguntas repetidas, né? E claro, Cristiano Zanin, Karime, sempre com aquela mesma expressão, muito equilibrado, não titubeou em nenhum momento, nem com relação às perguntas relacionadas a pautas de costume, né? Como a descriminalização do consumo de drogas, que está na pauta do STF, né? A legalização do aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, enfim, esses assuntos aí mais sensíveis, ele respondeu muito rapidamente e conseguiu se desvencilhar das armadilhas, sem deixar margem para dúvidas, tanto que os senadores da bancada evangélica nem reagiram. Cristiano Zanin conseguiu remover algumas barreiras, viu, Karime? Alguns preconceitos, alguns apelidos, né? Ele rebateu o apelido de advogado de luxo, né? Que deram a ele, justamente para constrangê-lo, né? Ele disse que aceita a pecha, mas sabe o papel de um advogado e de um ministro do STF. Então eu separei um trecho da fala inicial de Cristiano Zanin. Então vamos ouvir. Sempre pautei a minha atuação na iniciativa privada, seguindo rigorosamente as leis brasileiras, sob a ótica da lisura e do fazer justiça, defender a democracia e o Estado democrático de direito. Não obstante, sei a distinção dos papéis entre um advogado e um ministro do Supremo Tribunal Federal, se aprovado por esse Senado. Mas saibam, senhoras senadoras e senhores senadores, que na verdade eu não vou mudar de lado, pois o meu lado sempre foi o mesmo, o lado da Constituição, o das garantias, o do amplo direito de defesa, do devido processo legal. Para mim só existe um lado, o outro é barbárie, é abuso de poder. Com muita honra e humildade, sinto-me seguro e com a experiência necessária para, uma vez aprovado por esta casa, passar a julgar temas relevantes e de extremo impacto à nossa sociedade. 18 horas. A gente acompanhou agora a fala do advogado Cristiano Zanin durante sabatina para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente já pode chamá-lo de ministro, Cadu? Sim, já pode chamá-lo de ministro, porque ele passou em tudo agora, né? Todos os desafios ele conseguiu enfrentar e superar, né? Havia essa linha tênue com relação ao fato de ele ser advogado de Lula, né? Ele havia essa questão delicada, essa questão sensível, e que ele soube agir dentro das entrelinhas. Então ele conseguiu superar essa expectativa, claro, com o grande apoio da ala do governo, apoio político nos bastidores do governo, que fez uma importante movimentação para que houvesse esse sucesso. Agora, houve uma grande expectativa, Karime, com relação ao embate mais acalorado entre o senador Sérgio Moro e Cristiano Zanin, por causa da Operação Lava Jato, né? Ambos estavam em lados opostos, né? Mas as perguntas provocativas do senador não abalaram Cristiano Zanin, ele se manteve incólume, né? O Moro até tentou desestabilizar um pouquinho, perguntando se ele foi padrinho de casamento de Lula com a Janja. Zanin disse tranquilamente que não. Depois o senador perguntou se ele vai se declarar suspeito diante dos processos da Lava Jato. Ele disse que vai analisar caso a caso, porque nem todos os processos da Lava Jato contaram com a defesa dele, mas disse que vai se declarar impedido de analisar os processos em que ele foi advogado. Claro, porque tem lei para isso. Então, Karime, foi uma sabatina morta, né, que serviu de balizamento para os senadores, para eles analisarem se Cristiano Zanin representa uma ameaça naquele momento, né, sendo ele um amigo pessoal de Lula. A gente sabe que a maioria dos senadores responde a processo no STF, e a polêmica agora é com relação, volto a dizer aí, senador Sérgio Moro e Cristiano Zanin. O cara vai ser ministro do STF. Ele vai para o cargo que o Moro sempre sonhou.
né? O Moro, ele deixou, ele largou a toga, deixou o cargo de juiz, né? Largou a magistratura para se tornar, na época, ministro da Justiça, e esse seria um passo para ele ser ministro do STF sob a indicação de Jair Bolsonaro, o que não aconteceu. A gente esperava até que inclusive ia surgir alguma polêmica e tal, mas não aconteceu. Ambas as partes aí se controlaram. Agora, logo após essa reunião da CCJ, que terminou agora há pouco, a indicação foi votada no plenário e o voto foi secreto, viu, Karine? A gente não tem como saber como votaram os nossos senadores, viu? Mas a gente sabe que o Omar Aziz, Eduardo Braga e Plínio Valério deram posicionamentos favoráveis à indicação de Cristiano Zanin. Karine e Carlão. Ei, Cadu, olha só, a comissão do Senado aprovou hoje o arcabouço, tão falado arcabouço fiscal, e o relator foi o senador Omar Aziz. O que se pode destacar aí desse arcabouço, Cadu? Só um detalhe, Carlão, por causa dessa votação da indicação de Cristiano Zanin para o Supremo, essa votação aconteceu ainda agora, então o Senado acabou atrasando a votação do arcabouço fiscal. Seria a primeira pauta dessa sessão de hoje, mas acabou que inverteram a pauta e colocaram a indicação de Zanin para a votação primeiro, né? Mas a expectativa, Carlão, é de aprovar a matéria sim, que foi relatada aí pelo senador Omar Aziz, porque houve um acordo entre os partidos, houve um acordo com as lideranças políticas, com o governo, enfim. O senador Omar Aziz, ele atendeu a diversos pleitos, ele deixou de fora do controle de gastos, né, o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que é um recurso importante aí para o pagamento aquele plus dos professores da educação básica. Também deixou de fora o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é o dinheiro que banca a estrutura do poder público aqui em Brasília, e também as despesas com ciência e tecnologia, que foi um pedido do governo. Agora, ele não atendeu a um outro pedido do governo, que foi mudar o período de apuração da inflação. O governo quer fazer essa mudança aí de período, né, de cálculo, para que haja um aumento do nível de despesas no ano que vem. Estratégico, tá? Esse ponto aí não foi contemplado pelo relator. O arcabouço fiscal, Carlão, é como se chama agora esse novo regramento do controle das contas públicas, né? O governo está explicando por meio dessa lei como ele pretende gastar o que se arrecada, né? E a meta, o que está previsto aí, é otimizar os gastos para que o governo não sofra sanção. Então, o próximo passo aí, logo após aprovar o arcabouço fiscal, é também discutir a reforma tributária. Carlão, é importante a gente frisar isso daí. Essa pauta, que a gente sabe que não há consenso, vai ser colocada em votação na Câmara dos Deputados no dia 5 de julho, viu, Carlão? Essa Sim. é a data que o presidente Arthur Lira acabou de definir. Okay. Essa semana já acabou, tá? Hoje, quarta-feira, tá com cara de sexta-feira aqui em Brasília, no Congresso Nacional. Não teve sessão hoje, os deputados já estão indo embora para casa. Não vai ter sessão na semana que vem, viu, Carlão e Karine, por causa das festas juninas. Sim. E todo mundo já festejando. Já está todo mundo festejando. E os trabalhos vão ser retomados na semana que vem, na semana do dia 4 a 7 de julho, para votar a reforma tributária. Então, esse foi o acordo que foi fechado entre os partidos. Ou seja, Carlão e Karine, os parlamentares estão entrando em uma pré-férias, depois voltam ao trabalho rapidamente, votam a reforma tributária e depois entram de férias de novo. Saem de férias, oficial. Empregão, hein? Eu não sei se vai dar certo isso. Eu não sei nem se a reforma tributária vai passar, viu? Porque é muita pressão contrária a esse texto que foi apresentado pelo Congresso Nacional. Carlão e Karine. Cadu, para finalizar, Cadu, rapidinho, o governo federal prorrogou o programa de incentivos para a compra do carro novo. Explica mais pra gente, vai ser até quando? Já tem essa data definida? Karine, o governo prorrogou por mais 15 dias esse programa de incentivo à compra do carro novo, viu? Esse programa ia acabar ontem, e aí ontem à noite, o governo acabou anunciando essa prorrogação aí por mais 15 dias, ou seja, esse programa deve acabar no início de julho, provavelmente na primeira semana de julho. Isso aí foi um pedido das montadoras, viu, Karine? Porque o volume de vendas aumentou bastante nas concessionárias. Muita gente conseguiu aproveitar aí o desconto de R$2.000 a R$8.000, se animou com a proposta feita pelos vendedores e saiu de carro novo, né? A gente vale ressaltar, nem
nem todos os carros, cada modelo, a montadora estabeleceu um descontinho, né? Só o Kwid e aquele outro carro da Fiat, eu me esqueci, o Mobi, ele tem um desconto máximo aí de R$8.000. Ainda assim é um valor absurdo, né? Não deu para quem quis, portanto, né? O governo só disponibilizou aí 320 milhões para esse programa, porque funciona assim: a pessoa fecha negócio, a montadora dá o desconto em nota fiscal e esse desconto é ressarcido pelo governo em forma de crédito tributário ou incentivo fiscal. A expectativa é que o governo aumente esse valor, Karine, para que mais pessoas possam aproveitar essa promoção. Não é porque está barato, Karine, é porque está menos absurdo, né? Quando acabar essa promoção, os carros voltam ao preço exorbitante e aí a oportunidade vai embora. Eu tô doido para aproveitar, eu só não tenho dinheiro, cara. Pois é, mesmo assim, ainda não é o preço do carro popular. 60 mil antes. Ainda um carro popular é caríssimo. Né? Essa história do carro popular, esquece. O que é desconto. Isso daí mudou a narrativa. Caiu de 80 para 60, ou de 70 para 58. Foi o desconto, né, Carlão? É um desconto. Muitíssimo obrigada pelas suas informações, Cadu. Muito boa noite. Direto de Brasília. Valeu, gente. Até amanhã. Valeu, até Cadu. Amanhã. Estou aqui, viu? Aproveita. 6h31, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, Conselho Fiscal do Garantido pede o afastamento de Antônio Andrade da presidência do Bumbá. É o nosso assunto em instantes. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, quinta-feira já, hein? Tempo e temperatura com você, Karine. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, que eu estou esperando abrir aqui o meu celular agora. Amanhã, segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e 95%. Olha só, o Rio Negro baixou mais 2 centímetros de ontem para hoje, acumulando 6 centímetros de baixa nos últimos 5 dias. Agora a marca do Rio Negro no Porto de Manaus é de 27 metros e 24 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Entrevista do dia. E hoje a nossa entrevista do dia com o empresário, deputado estadual e presidente da Federação Amazonense de Futebol, Ednailson Rosenha. Muito boa noite. Seja bem-vindo, deputado, aos estúdios da Mix, aqui no programa 18 horas. Então, o senhor está completando 5 meses de mandato. O que foi possível fazer nesse período? Qual a sua avaliação? Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Karine. Muito boa noite, meu amigo Carlão. Boa noite. Nós estamos aí há um pouco mais de 140 dias do mandato, que coincide com o mandato na Federação Amazonense de Futebol. A federação a gente assumiu dia 2 de janeiro e o mandato estadual no dia 2 de fevereiro. E a gente vem trabalhando, vem buscando fazer com que esse mandato chegue lá na ponta, alcance as pessoas, porque os mandatos eles não servem para nada se eles não atingirem, não chegarem como melhoria na vida da população. Então a gente está muito imbuído de fazer um mandato proativo, um mandato perto das bases. E tivemos uma excelente produção parlamentar com mais de 430 projetos, proposituras, requerimentos, um recorde em 100 dias. E na FAF a gente tem imprimido uma mudança na cara do futebol amazonense muito grande, na busca de credibilidade, que era talvez o artigo que mais faltava no futebol amazonense, credibilidade. Deputado, tanto a Assembleia quanto a Câmara dos Vereadores vem recebendo críticas pela quantidade de honrarias e homenagens, colocando de lado temas mais importantes e que impactam diretamente na vida, dos amazonenses. Como o senhor vê essas críticas? Eu concordo com as críticas. Eu acho que nós temos na Assembleia uma medalha que é a mais alta comenda, que é a Rui Araújo, que inclusive a gente pensa internamente em limitar a quantidade de medalhas Rui Araújo por deputado, porque realmente tem chegado na casa algumas medalhas dirigidas a pessoas que o Amazonas não conhece, o Amazonas não sabe o que faz e não tiveram relevância ou qualquer tipo de trabalho ao povo do Amazonas. Mas isso é uma questão interna que o presidente Roberto Cidade vai propor uma regulamentação
na entrega dessas comendas, porque realmente está meio banalizado. Isso perde o valor. A medalha Rui Araújo é uma medalha extremamente relevante e precisa ser entregue a quem realmente mereça. Tá justo. Agora, recentemente também o senhor fez duras críticas sobre as péssimas condições da BR-319, mesmo recebendo mais de R$1 bilhão em recursos para as obras de manutenção. Bom, o que está faltando, deputado, para que essa rodovia seja minimamente, pelo menos minimamente trafegável, deputado? O que está faltando? A rodovia, a BR-319, recebeu as empresas que são licitantes e eram as responsáveis pela conservação, receberam nos últimos anos R$1.132 bilhão do governo federal através do DENIT. A verdade é que nós temos aí 2 pontes caídas no estado do Amazonas e eu sei que nenhuma rodovia federal no Brasil tem essa quantidade de ponte caída. Anteriormente, a gente não estava nem discutindo a condição de trafegabilidade até Porto Velho e assim a ligação com o resto do país. O grande problema é que com a queda dessas pontes, que até o momento não se foi feito nada de efetivo para consertar, o povo de Altaz, o povo de Manaquiri, o povo do Careiro Castanho estão com a sua logística absolutamente inviabilizada. E isso não é bom. Isso é terrível para o povo do Amazonas. E eles estão lá com balsas, algo paliativo. E eu sempre me pergunto, se essas pontes, se essa rodovia fosse um estado de maior relevância para o país, se ela tivesse uma relevância logística para transporte e riqueza, será que nós estávamos ainda isolados? Eu acredito que não. Grande questão, né? Mas é muita grana investida, jogada fora. O presidente do DENIT, que dia 10 de junho fez 1 ano no cargo, teve que receber 11 chamados do presidente da Assembleia para comparecer à casa. 11 chamados. Isso conota e denota o compromisso que o DENIT tem com o estado do Amazonas. Nenhum. Se faz pouco caso com a Assembleia, que é a legítima representante do povo do Amazonas, imagine com o próprio povo. Deputado, tem uma situação aí que está gerando polêmica aí já há algum tempo e é atual. O Amazonas Futebol Clube é o assunto. Teve emendas parlamentares que somam aí milhões de reais. Os outros times, por sua vez, não receberam também. Isso é justo, deputado? Nós estamos aí privilegiando, de repente, um time com recursos públicos, criando assim essas distorções, essas polêmicas que vem acontecendo aí. O que o senhor tem a dizer? Os parlamentares, os deputados, eles têm um valor. Eu não tive ainda, porque é o meu primeiro ano, mas eles têm um valor pré-estabelecido para emendas que eles podem usar da maneira que bem entenderem, né? A deputada Joana D'Arc destinou 3,5 milhões das suas emendas de 2023 para o Amazonas Futebol Clube. Quando estourou essa confusão toda, eu me posicionei em defesa da deputada por entender que o Amazonas está em um campeonato, que é a Série C, que tem adversários com esse valor de folha mensal. O Remo e o Paysandu, o São Bernardo, em São Paulo, são clubes com uma folha mensal perto desse valor, né? Mas assim, a deputada gosta do Amazonas, ela não socializou o dinheiro, ela investiu num clube, num time que ela achava que tinha condição de chegar. Tanto é que o Amazonas é o líder isolado da Série C, tem o artilheiro nacional com 11 gols, o Sassá. Sim. Mas 3,5 milhões é um valor que aparenta ser muito, mas para o mundo do futebol não. As cifras no futebol brasileiro, elas são estratosféricas. Agora, por que não colocou em outros clubes? Aí a maioria dos clubes antigos não tem certidão, não tem como receber o recurso, né? Mas é assim, a deputada inclusive vai fazer aí um levantamento, porque não é só para o futebol profissional, o clube está investindo em escolas pelo interior, o clube está fazendo assim uma interiorização do futebol. Contudo, ela me disse que irá prestar contas com a federação, que não precisa, a federação, esse dinheiro não passa pela federação, a federação não tem ingerência nenhuma com esse recurso. E ela me disse que vai ter total transparência no que foi gasto o recurso. O fato é que eu fiquei preocupado, como presidente da federação, com a repercussão negativa, porque, meu Deus, eu gostaria que outros deputados se encorajassem a ajudar os outros clubes do Amazonas. Sim. E eu saí em defesa da deputada, até para que outros deputados não retrocederem na expectativa de ajudar os seus clubes de coração durante o ano de 2023. Bom, presidente, no início do mês o senhor esteve na CBF, né? E acertou a realização da Copa da Floresta. Conta pra gente detalhes sobre esse projeto. No dia 6 de junho, a gente recebeu um convite para uma reunião com o presidente Edinaldo Rodrigues. Foi uma reunião
a portas fechadas, somente eu e ele na sede da CBF na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E eu aproveitei para levar o projeto da Copa da Floresta, que é um projeto que integra a população tradicional do Amazonas. É uma Copa de seleções municipais com 36 municípios envolvidos, uma grande festa do futebol no interior. O presidente Edinaldo, que é um homem de minoria, um homem que veio de baixo, um homem que gosta do futebol de base, do futebol de liga, do futebol interior, comprou a ideia na hora, amou a ideia. E pela primeira vez a CBF vai investir pesado para que nós tenhamos no Amazonas um campeonato de seleções que integre realmente o homem do interior, que integre não só as populações tradicionais, mas que a gente abra caminho para nós fazermos um grande campeonato com povos originários. A partir do ano que vem, um campeonato apoiado pela FIFA, um campeonato de seleções indígenas, ou seja, não vai ser dividido por região, por cidade, sim por etnias, por nações indígenas. E a CBF está muito imbuída. O fato é que a Federação Amazonense de Futebol entrou no radar da CBF e o Amazonas com certeza será destino dos grandes eventos da Confederação Brasileira de Futebol no estado. Ok, deputado, ano que vem é eleição. O senhor tem alguma pretensão aí, candidato, prefeito ou vice? Eu sou deputado estadual eleito pelo povo do Amazonas. Meu mandato acaba em 2026. Beleza. Né? Eu tenho um compromisso em terminar o meu mandato e fazer o meu melhor. Todos os dias eu acordo de manhã com a certeza que quem me elegeu tem expectativas e eu preciso atender, pelo menos razoavelmente, essas expectativas, e é o que eu tento fazer todos os dias, com muita entrega, com muita coragem, enfrentando os desafios, mas com consciência que é muito difícil você conseguir agradar a todos. Ok. Tá ok. Obrigado. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Um beijo grande aos ouvintes aí. Sempre que a gente for chamado, a gente vai vir aqui falar do que for preciso, sem medo. A gente sabe que a classe política é extremamente rejeitada pelas populações, mas isso não é culpa do povo, não é culpa do eleitor, é culpa dos políticos que não honram os votos que têm e tratam a população de uma maneira menor. A gente não precisa, graças a Deus, de política para viver. A gente tem do que viver, e o que nos levou para a política foi vocação, foi chamado, e missão a gente não escolhe, a gente não discute, a gente cumpre, sobretudo, as missões dadas por Deus. Muito obrigado. Valeu. Obrigada, uma ótima noite. Conversamos com o deputado estadual e presidente da Federação Amazonense de Futebol, Ednailson Rosenha. Agora 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em 9 dias do Festival de Parintins, está confirmado sim que o Garantido vai se apresentar nos 3 dias da festa e disputar o título com o Caprichoso. A chantagem do presidente do Boi Vermelho, Antônio Andrade, não colou, Karime Leão. Pois é, muita polêmica, Carlão. Foi muita confusão nos últimos dias. Não se fala em outra coisa. Realmente foi. Hoje, Antônio Andrade falou pela primeira vez publicamente, depois que enviou a tal da carta, pressionando, o governo do estado por mais dinheiro. Antônio Andrade confirmou que o Garantido vai para a Arena e disse que a carta dele foi mal interpretada. O repórter André Meirelles está acompanhando todo esse caso, ele está aqui ao vivo e vai explicar mais pra gente a respeito do assunto. André, boa noite, André. Então, a novidade agora é que o Conselho Fiscal do Garantido pediu o afastamento de Antônio Andrade da presidência, não é isso? Boa noite. Isso mesmo, Karime, Carlão, muito boa noite para vocês. Boa noite também a todos os nossos ouvintes ligados aqui na 100.7. Olha só, em meio a polêmicas, ameaças de não apresentação do Bumbá Garantido no 56º Festival Folclórico de Parintins e em meio a desculpas, o Conselho Fiscal do Garantido pediu aí o afastamento do presidente do Garantido, o Antônio Andrade. O colegiado alega falta de prestação de contas e a crise por qual passa o Boi Vermelho e Branco, que já ameaçou a não ir para a arena por falta de verba, e além da pressão nas instâncias internas do Bumbá, Antônio Andrade também deverá sofrer pressão externa. Desde ontem há movimentações de torcedores para denunciarem ele à justiça, pedindo aí o afastamento da presidência. Que aí o Conselho Fiscal do Boi Garantido ele é formado por Astrid Portilho, Ivanês Barros, Raimundo Oscar de Oliveira, e o pedido de afastamento também alcança os demais membros da diretoria do Garantido, que é formada aí pelo presidente, pelo vice, pela administração ali do local. E na segunda-feira, quando tudo começou, em ofício enviado ao secretário de Cultura do Amazonas, que é o Marco Apolo Muniz,
o Andrade disse que tinha duas opções: fazer a apresentação, né, entre aspas aí, com sérias dificuldades de naturezas diversas, principalmente financeiras, ou pagar os trabalhadores envolvidos na construção do boi em 2023. Ele comunicou que preferiu escolher aí a segunda opção. Andrade também deu o prazo de 2 dias para que o governo injetasse mais dinheiro na conta da agremiação. Caso contrário, segundo ele, não haveria apresentação. Uma das últimas atitudes de Andrade chega a ser considerada pelo Conselho como um episódio de caos e vergonha para a nação vermelha e branca. Essas aspas aí se referem a um ofício assinado por Andrade e endereçado ao governo do estado, que foi vista pelo Conselho como uma, entre aspas, clara chantagem contra apoiadores da festa. E aí o presidente do Garantido pediu desculpa já hoje ao governo do Amazonas, Wilson Lima, e aos demais patrocinadores do Festival Folclórico de Parintins. O pedido de desculpas vem aí 3 dias após a carta feita pela diretoria do Garantido, vista e chamada aí por eles de carta de chantagem, na qual o dirigente pediu mais dinheiro ao governo. Ele também já confirmou aí que o Garantido vai para a arena do Bombódromo disputar contra o Caprichoso e que ali já está 90% pronto, né, o Garantido para disputar aí a partir do dia 30 agora. Antônio Andrade participou de um programa, inclusive, tudo isso foi falado, essa decisão dele, a aparição dele, ou seja, Karime, Carlão, desde segunda-feira, quando tudo começou, a gente estava aqui, a nossa equipe, entrando em contato com a assessoria, entrando em contato com o próprio Antônio Andrade, entrando em contato, inclusive aí com a Ana Miranda, que é a diretora financeira, que estava com ele hoje num programa de rádio, né, ali no município de Parintins, onde ele participou desse programa de rádio apenas hoje. Ele resolveu aparecer pela manhã e aí disse que houve um mal entendido, que não era exatamente aquilo, e ali ele fez as desculpas ao governo, também fez a desculpa aos patrocinadores, né? E Andrade afirmou que a carta nunca teve intenção de colocar a faca no pescoço de ninguém, muito menos chantagear. Ele disse hoje ali. Mas para ele foi uma espécie de grito de socorro, pois o Garantido, segundo ele, precisa de cerca de R$2.200.000 para finalizar a logística do festival. Mas uma ajuda aí de ao menos R$1,5 milhão, né, que para poder amenizar. Tudo isso foi falado por ele hoje durante também esse programa, no qual ele foi o único que ele se pronunciou, e a gente passou aí desde segunda-feira, repetindo mais uma vez, quando começou toda essa polêmica, tentando entrar em contato aí com o Garantido, não conseguimos aí toda essa situação, né, Karime Carlão, e hoje ele se pronunciou lá nesse programa em Parintins, programa de rádio inclusive, né, se pronunciou lá pedindo desculpas, né. Então toda essa situação, o que a gente conclui aqui, Karime Carlão, que após também o pronunciamento do governo do estado, né, desde que recebeu essa carta, então está confirmado, a partir do dia 30 de junho vai ter o 56º Festival Folclórico de Parintins, com a participação dos 2 bumbais, tanto Garantido quanto Caprichoso. Karime Carlão. Obrigada pelas informações. Valeu. O importante é que vai ter festival, sim senhor. Com os 2 bois disputando. Muito lindo. Muito obrigada, André Meirelles, pelas suas informações. Boa noite, bom trabalho. Valeu, André. 6h48. 18 horas. Karime. Chegou a hora da gente conferir, né, Carlão? Vamos ver tempo e temperatura para essa noite. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para essa noite pode ter pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. As chances de chuva são de 90%, a mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 61% e 99%. Chegou a hora da gente conferir os assuntos da política local, os bastidores da política amazonense com ela, Carlão. A Cíntia Blink na área, sim. Olha aí. Tô aqui. Então, Cíntia, muito boa noite. A direita aqui do Amazonas está em guerra declarada, gente. É isso. O que está acontecendo com o Partido Liberal, o PL, o partido do ex-presidente Bolsonaro? Conta pra gente, Cíntia. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na
100.7. Pois é, tá uma briga feia dentro do PL. Eita. Amazonas, como disse Karime, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, só pra gente se localizar. É lá onde está, por exemplo, o Coronel Menezes, que é aí compadre do ex-presidente. A gente tem na memória aí imagens do Coronel Menezes com o Bolsonaro, né? E ele fez um vídeo cobrando publicamente que o deputado federal do partido, que é o capitão Alberto Neto, falasse sobre o reajuste da tarifa de transporte público aqui em Manaus e sobre IPTU. Enfim, problemas aqui da cidade. Vamos lembrar que tem uma briga interna entre capitão Alberto Neto e Coronel Menezes, uma disputa ali para ver quem vai ser o candidato do partido para prefeito de Manaus em 2024. E aí ele faz esse vídeo que conta pra gente mais do que exatamente ele tem ali no discurso, né? O que ele tá dizendo pra gente é: o PL tá vivendo um momento de muita tensão ali dentro. Menezes está se sentindo aí isolado, afastado, porque um político sem mandato, ele não tá com essa bola toda, sabe, para poder negociar alguma coisa, para poder, enfim, se posicionar. Coronel Menezes sabe disso, sabe que tá ficando de escanteio e por isso ele faz esse vídeo. E ele sugeriu, aí ele, nesse momento também não tem nada a perder, joga ali as coisas, né? Ele sugeriu que capitão esteja participando de movimentos para que o presidente regional do PL, a gente está falando aqui de Alfredo Nascimento, volte à Câmara dos Deputados. Essa história ela já aconteceu antes, ela já é antiga, ela já ventila aí nos bastidores, enfim, né? Sobre, por exemplo, o capitão Alberto Neto sair para uma secretaria aqui do governo do Amazonas. Se falou dele assumir a Secretaria de Segurança. Com isso, ele ia deixar o cargo vago lá em Brasília de deputado federal. E quem assumiria nesse caso? O suplente, que é Alfredo Nascimento. Mas existe uma outra possibilidade. Com a aproximação aí da eleição, e aí eu tô falando com base no que Menezes disse, ele falou que era possível que o capitão Alberto Neto viesse como vice de Davi Almeida. E se a gente for parar para imaginar isso, tudo bem que 2024 tá distante, mas eu sou obrigada a falar de 2024 quase todo dia aqui, quando eu venho aqui. E a gente pode tentar fazer esse exercício de imaginar uma chapa onde tem prefeito Davi Almeida tentando uma reeleição e como vice, capitão Alberto Neto. Seria uma chapa bem interessante, porque o PL tem grande tempo de TV. E que é coisa que o Avante não tem. Então seria uma troca bem interessante. Ao mesmo tempo, se conseguem aí sucesso, e é uma possibilidade alta pelo que a gente vê em pesquisas e tudo mais, Alfredo se daria muito bem também, porque ele estaria aí de malas prontas para Brasília. Então faz sentido essa provocação feita por Coronel Menezes. Karime, Carlão. E brinca, olha só, na Assembleia Legislativa, deputado apresentou projeto proibindo, olha só, a participação de crianças na parada LGBTQIAPN+. Isso foi o deputado estadual, delegado Péricles. Sim. Ele apresentou um projeto de lei nessa terça-feira para proibir aí a participação de crianças na parada. Segundo ele, por quê? Porque a Parada do Orgulho, ela se tornou um local para a prática de exposição do corpo, imagens de nudez, também de atos sexuais, de manifestações que resultam em intolerância religiosa. Ele fala também do abuso de álcool e tudo mais. Como é que os deputados devem votar nisso? Primeiro é saber se vai entrar na pauta antes do dia, né, que é o dia 28. E depois saber como os deputados vão votar. Se entrar na pauta, eu entendo que o projeto vai para frente, porque não entra na pauta uma coisa para deixar os deputados numa situação ali, uma saia justa, não tem por que fazer isso. E é uma casa mais conservadora do que progressista, digamos assim. Então, acho que a possibilidade de um projeto como esse ser aprovado na Assembleia, ela é alta. Karime, Carlão. Vamos aguardar, né, Cíntia? Cíntia, e já foi identificado o responsável aí por, digamos, a privatização, o estacionamento lá do CSU do Parque 10, Cíntia? Essa foi boa, hein? Que coisa, hein? Então, isso foi um assunto que fez pegar fogo ali a Câmara Municipal de Manaus hoje. O vereador Rodrigo Guedes e o vereador Gilmar Nascimento trocaram farpas. Rodrigo Guedes usou o pequeno expediente para dizer que vai entrar na justiça contra essa privatização do Centro
Social Urbano, CSU, do Parque 10, que ele teria a identidade das pessoas que recebem valores para a venda das barracas, do espaço do parquinho, da presença dos ambulantes e tudo mais. E ele fala que é o seguinte, não é um grupo comunitário, não é associação de bairro. O ano passado foi uma instituição que recebe, inclusive, emendas parlamentares. Eita. Disse que vai levar tudo para o Ministério Público. Boa. E nessa... ele não citou nome, tá? Mas Gilmar Nascimento se doeu e foi à tribuna para rebater o Rodrigo Guedes. Ele disse que o vereador que pediu que Rodrigo Guedes fosse mais sensato ao falar, né? Para que ele não conhece... que as pessoas que ele não conhece, para ele falar das pessoas que não conhece. Disse que ele morou muito tempo no Parque 10, o vereador Gilmar Nascimento disse que Rodrigo Guedes morou muito tempo no Parque 10, mas não conhece nada do CSU. E ele também disse que o festival não tem nenhuma ajuda da prefeitura, exceto pela cessão do espaço. O vereador também alfinetou ali Rodrigo Guedes, dizendo que para ele ninguém presta. E foi isso. Então, o Rodrigo Guedes pretende levar adiante essa denúncia. Ele trouxe nomes de assessores e tudo mais, mas a gente segue acompanhando para ver qual que vai ser o próximo passo. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Olha só, o levantamento divulgado hoje pelo IBGE revela que em 2021 o número de empresas e outras organizações ativas cresceu 4,2% no Amazonas em comparação com 2020, chegando ao total de 36.478, Carlinhos. Carlão, e o levantamento é do Cadastro Central de Empresas e mostra que aqui no estado a quantidade de sócios e proprietários subiu 4,3%, totalizando 42.665 em 2021. No mesmo período, o número de pessoas ocupadas assalariadas no estado aumentou também, 6,97% em comparação com 2020. 18 horas. Esporte. E chegou a hora da gente saber tudo sobre o esporte com ele, Cid Soares. Cid, então, Cid, temos o retorno do Brasileirão. Quem enfrenta quem? Te conto isso já, porque eu preciso falar que hoje de manhã o Moacir Júnior, o novo técnico do Manaus, falou com a imprensa. Ele reconheceu não somente aí o momento, como falou claramente sobre a situação, que este é mais um desafio na carreira, principalmente relacionado à Série C. Ele disse que é preciso destacar que o clube vive um momento de afirmação, não só na Série C, mas com uma vontade de ascensão. É um clube que cumpre seus compromissos e deseja muito sair da situação incômoda que está. A partida, olha, falando nisso, a partida entre Manaus e Confiança, válida pela 10ª rodada da Série C, teve o local alterado pela CBF. O jogo antes estava marcado para a Arena da Amazônia no próximo sábado, precisou ser transferido para o Estádio da Colina. Segundo a própria CBF, o motivo da alteração é pela falta de laudo técnico da Arena para receber partidas de futebol. A grande quantidade de shows que foram realizados na Arena impede que o local possa ser avaliado a tempo, para a realização da partida. E o governo do Amazonas, nem a Secretaria de Estado de Desporto e Lazer se pronunciaram sobre a falta de laudo da Arena. Portanto, Manaus e Confiança jogam no próximo sábado, às 3h, no Estádio da Colina. Mudou, hein? Bairro do São Raimundo, portanto, para lá. E o goleiro Fabian Volpe, deixa o Amazonas Futebol Clube. O atleta é o novo reforço do Caxias. O próprio jogador confirmou a notícia através de contatos do Sul. O jogador vinha sendo titular no Alvinegro, mas nos últimos 3 jogos acabou ficando de fora. A volta do Brasileirão hoje, como você bem falou, Carime Leão, daqui a pouquinho começa Cruzeiro e Fortaleza, 19h no Mineirão. No mesmo horário tem São Paulo encarando o Atlético Paranaense no Morumbi, Santos e Corinthians às 8h na Vila Belmiros, Bahia e Palmeiras às 21h30 no Itaipava Arena, Ponte Nova. No mesmo horário, Fluminense e Atlético Mineiro se encaram no estádio Raulino de Oliveira. E o Botafogo segue liderando o campeonato, logo atrás vem Palmeiras, na 3ª posição está o nosso Flamengo, Atlético Mineiro em 4º e Fluminense é o 5º. E o atacante Luiz Araújo está liberado dos 2 últimos jogos que faria como atleta do Atlanta United. Acerto que o seu empresário fez, o Fernando Araújo, junto à diretoria do clube norte-americano, tirou o Luiz Araújo dos jogos contra New York City e New York Red Bulls, marcados aí para esta quarta-feira, para hoje, portanto, até o próximo sábado, respectivamente. O Luiz não joga desde o último dia 10, tinha participação prevista nessas 2 partidas, mas o seu agente pediu a liberação para que ele
pudesse agilizar a programação vindo ao Rio de Janeiro, e é Flamengo na cabeça. Era isso que nós tínhamos para hoje. Flamengo na cabeça. Ele vem pro Flamengo. É isso. Tá vendo? É fazer o quê? Muitíssimo obrigada, Cíntia Soares, pelas informações do esporte de hoje. Bem-vinda de volta, Karine Leão. Muito obrigada. Boa noite. Cília Soares. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma situação grave que o Brasil parece dar pouca importância foi revelada hoje com números. Os homens eram maioria entre os empregados por empresas e também tinham uma média salarial 16,3% maior que as mulheres em 2021. É o que aponta a pesquisa Cadastro Central de Empresas, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O estudo mostra que em 2021 os homens receberam em média R$ 3.484,24, enquanto as mulheres receberam R$ 2.995,07. Apesar da desigualdade, o levantamento também apontou que a participação feminina no mercado de trabalho voltou a crescer, depois de ter recuado no primeiro ano da pandemia de Covid-19, no ano de 2020. A série histórica, iniciada em 2009, evidencia um avanço gradual na participação feminina entre os funcionários das empresas, o que demonstra que salários iguais para mulheres e homens é uma questão de direito e de justiça. 18 horas. Hora 7h01, Karine, praticamente. Boa noite. Boa noite, um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.